A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas, está no ar nesta noite de sábado, que para muitos foi um dia triste, né? Para outros foi um dia comum. Nós respeitamos a dor de cada um, estamos aqui para te ajudar. Inclusive é o tema deste programa, o céu pode te ajudar. Estamos na campanha de oração, o milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Então estamos numa fé convictos que você com certeza será abençoado. Você será abençoada. Estou aqui com o pastor José, eu, pastor Danilo Queiroz e o pastor José Wilson, estamos aqui para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, e eu garanto a você que o Espírito Santo é o primeiro interessado a abençoar você. O Espírito Santo é o primeiro interessado a produzir em você o milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Hoje, na Paz e Vida, nós tivemos o Sábado do Consolador. Nós comparecemos em lugares onde as pessoas vão costumeiramente sofrer, chorar, e também profetizamos para essas pessoas o milagre de Manassés e a bênção de Efraim. O pastor José Wilson também esteve conosco, nos abençoando também com a presença, pastor. E amanhã, todas as pessoas que sofrem, que sofreram perdas, que foram traídas, que faliram, pessoas que traíram também e não se perdoam, porque existem pessoas, né, pastor, que traíram e também não se perdoam. E essas pessoas precisam viver o milagre de Manassés e a bênção de Efraim, não é mesmo, pastor? É isso, meu pastor. Boa noite, pastor Danilo Queiroz. Boa noite a você, ouvinte. Neste domingo, continuação da campanha O Milagre de Manassés e a Bênção de Efraim. É jogar os traumas todos no altar. Domingo passado tivemos um culto mais do que abençoado, que pessoas decidiram. E todos nós, em uma só voz, decretamos no mundo espiritual, pastor Danilo: passado, nunca mais. Se for para lembrar do passado, é para dizer: se não fosse Deus, o que seria de nós? Você não pode ficar preso nos traumas do passado, não pode deixar o seu passado influenciar o seu futuro. Porque quantas são as pessoas, pastor Danilo, que estão presos na vida sentimental, estão presos na vida financeira, porque algo no passado deu errado e a pessoa carrega esse trauma, fica se lastimando, fica trazendo à tona sempre o que aconteceu há 10, 20, 30 anos atrás, fica se lembrando da cova, porque a cova é um lugar de solidão, um local que parece ser esquecimento, mas se você mudar a perspectiva da sua mente e crer que a cova é apenas uma transição, você não pode guardar ódio dos irmãos, você não pode fomentar dentro de si uma mágoa, um ressentimento. Você tem que lançar fora, abandonar isso. E quando você se lembrar de uma palavra, até você, tá? Aqui quem está falando é um dia quem ouviu da própria mãe que disse: você veio para cá sem eu querer. Eu tomei remédios para te matar. Imagina a palavra que eu ouvi quando criança, em uma roda de bebedeira, ainda não tinha conhecido a Cristo, a minha casa, a casa dos meus pais, e minha mãe falou isso. E eu carreguei durante tempo. E digo, viu, estive fazendo a obra de Deus, pastor Danilo, com essa mágoa, ressentimento, a tal ponto que tinha dias que eu não queria nem dar a bênção da minha mãe. Quando ia deitar, quando ia acordar, menosprezava ela, virava a face, até um dia que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de tudo, e aí então eu caí aos prantos no chão chorando. E então eu decidi
Cheguei para minha mãe e falei, eu lhe perdoo. E ela não sabia de nada, mas eu guardei aquela mágoa dentro de mim. E você não pode carregar mais essa mágoa. Venha na paz e vida, e se tem um local onde você vai lançar esta mágoa, será no altar de Deus neste domingo. Não é isso, meu pastor? Foi isso que fez Ana, né, pastor? Durante muitos anos, ela ia para a igreja e não lançava esta mágoa, esta amargura. E o que ela fazia? Dava a oferta, tá tudo certo, né? Eu tomo a Santa Ceia, pastor. Pastor, estou até pregando, estou atrás de um púlpito. Estou levantando a mão, eu oro até por enfermos, eu participo do círculo de oração. Mas no interior, imagina. Exatamente. O que você faz não é determinante para o que você é. Você pode ter aprendido a praticar a fé para os outros, mas quão difícil é praticar a fé para si mesmo. O pastor José confessou aqui na programação. Chegou a fazer a obra no começo do ministério dele. Hoje não, claro que não, isso já passou. Superou. Venha viver conosco o milagre de Manassés e a bênção de Efraim. O milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Neste domingo, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. Deus vai apagar da sua memória todo o seu passado de sofrimento. O milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Somente nas igrejas da Paz e Vida, em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Para mais endereços de Paz e Vida, acesse pazevida.org.br. Imperdível. Campanha de oração, milagre de Manassés. Onde mesmo, pastor? No Coroado? Avenida Cosme Ferreira, número 816, em frente à mini Vila Olímpica. Faça como Ana, venha lançar sua amargura no altar, venha falar dela. Pastor, quando eu falo eu choro, venha chorar no lugar certo, no altar do Senhor. Não poste mais a sua tristeza. Saia deste negócio de indireta, de virar a cara. Se liberte neste domingo. É com você mesmo. Talvez você até sorriu agora, porque você sabe que faz isso e vai parar. Porque domingo você viverá o milagre de Manassés e a bênção de Efraim na Paz e Vida. Avenida Constantino Neri, 3.400, a 500 metros da Arena da Amazônia, com um amplo estacionamento coberto e totalmente gratuito, com departamento infantil ao lado da Peixaria do Juvenal. Avenida Constantino Neri, 3.400. Agora, dentro desta programação, nós ouviremos a ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Dois homens maus procuravam por ouro e vasculhavam a mata e cavavam o chão, e um deles encontrou uma grande pepita de ouro. Os dois viram ao mesmo tempo e puseram as mãos juntos sobre aquela grande pepita. Como eles eram sócios, eles teriam que dividir o achado, e eles estavam perto de várias plantas venenosas. E um deles disse o seguinte: eu acho que o mais corajoso deve ficar com esta pepita de ouro. E eu vou provar para você que eu sou o mais corajoso. Eu tenho coragem de comer esta planta venenosa e não vai me acontecer nada porque o meu corpo está fechado. E eu aposto que você não tem coragem. E o outro disse: eu duvido que você tem coragem de comer esta planta venenosa. Se você comer, pode ficar com a pepita de ouro. E o outro disse: eu como e não vai me acontecer nada, porque eu sou corajoso. E o outro pensava: idiota, quando ele comer esta planta venenosa, ele vai morrer, e eu ficarei com a pepita.
E outro então, pegando a planta venenosa, comeu aquela planta e mastigou e engoliu e deu risada e disse: eu não te falei? Meu corpo é fechado. Eu comi esta planta venenosa e não me aconteceu nada. Esta pepita agora é minha. E o outro, vendo que havia perdido a pepita, ele disse: não, eu também posso comer a planta venenosa e provar para você que eu também sou corajoso. Ah, eu duvido que você come. E ele pegou a planta venenosa e comeu também. E disse: viu só como eu sou corajoso? Agora a pepita também é minha. Porém o primeiro que havia comido começou a passar mal e começou a ter cólicas. E de repente caiu duro e largou a pepita da mão. Estava morto. O outro, porém, pegando a pepita nas mãos, disse: que sorte, eu fiquei com tudo. Porém ele começa a sentir cólica e não deu 5 minutos. Ele teve uma convulsão tão terrível e também morreu. Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que a avareza é pecado, e isso é tolice. Jesus disse: o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu amigo, minha amiga, existe algo mais precioso do que o ouro, existe algo mais precioso do que a prata, e você precisa tomar posse disto. Mas não é através de desafios ou coragem, ou dizendo que o teu corpo é fechado, mas pelo contrário, abrindo o teu coração e recebendo Jesus Cristo como teu Salvador. Porque não existe dom, nem presente, nem dádiva maior do que aquela que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/JoãoRibe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é tolo. Você acaba de ouvir a ilustração do Reino de Deus. A ilustração do Reino de Deus é um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Os Pregadores do Telhado são os ajudadores das obras, aqueles que fazem os dízimos, as ofertas, os votos. Existem irmãos de outras denominações que fazem a oferta também e que prosperam. Ouça esse testemunho apresentado pelo pastor João Ribe Palharim. Em São Paulo, uma mulher nos deu o seguinte testemunho. Cristiane Ferreira Rodrigues. Eu não tinha mais vontade de viver. Cortei os pulsos numa casa onde a gente estava na praia. E de lá para cá foi uma derrota total na minha vida espiritual. Eu morri por dentro, arrancaram a minha felicidade, a minha alegria, a minha vontade de viver. Minha casa tem quase 4 metros de altura. Eu me jogarei daqui de cima da minha casa, lá embaixo. E ali eu comecei a cortar os meus pulsos, eu tenho marcas nos meus pulsos. Tomei remédio de pressão da minha sogra para morrer. E de lá para cá, assim, começou a ter
muitas falhas na minha memória. Eu não conseguia lembrar de coisas, guardava, esquecia. De fato, acho que é por causa dos remédios. Eu tenho 3 filhos, um de 13, um de 7, um de 3 aninhos. São uma bênção. Foi onde eu levantei, a faca ensanguentada, os meus pulsos ensanguentados. Aí, de repente, começou a me falhar as coisas, meus vistas começaram a clarear, escurecer, clareava, escurecia. E eu comecei a me sentir mal. E eu comecei a escutar a rádio no dia seguinte, foi até a pregação de um homem que tinha saído da sua casa para conquistar a vida lá fora e falou para a esposa, você fica aqui que eu vou lá trabalhar e depois eu volto para a gente construir a nossa vida novamente. E ele teve vitórias na vida dele ali e eu comecei a escutar a rádio e o pastor João Ribe Palharim começou a dar aquelas pregações dele, aquelas ilustrações, e aquilo foi servindo de edificação para a minha vida. Eu fui começando a escutar, aquilo foi me fortalecendo, e eu escutando a rádio todo dia, até que o Senhor veio, falou assim, hoje você vai para minha casa. E eu escutei na rádio que domingo passado, era o último domingo que o pastor ia estar aqui, porque ele ia para longe. Falei, Senhor, ele não pode ir sem me dar a minha bênção, eu tenho que ir lá buscar a minha bênção, eu vou lá buscar a minha bênção, eu preciso conhecer esse homem de Deus. E foi quando eu consegui chegar aqui no domingo passado, acabada. Vim para a casa do Senhor, arrebentada, e só esperando mesmo no meu Deus. Então eu creio que o Senhor já está fazendo a obra, o Senhor já fez a obra na minha família, porque eu declaro, e o Senhor me deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E hoje, com a autoridade do Senhor, eu tenho feito isso. Você está percebendo como o Espírito Santo de Deus utiliza as mensagens pelo rádio para resgatar vidas? O nosso acervo de pregações e ilustrações do Reino de Deus é usado pelo Espírito Santo como Ele quer. Às vezes, para falar com uma só pessoa. Mas uma pessoa, uma alma, vale mais do que todo o ouro e toda a prata do mundo. Quanto mais esta mulher, que tem 3 filhos, ia se matar. Foi liberta através do trabalho no rádio. Por isso eu quero que você, que é pregador do telhado e ainda não fez a sua doação, faça isso o mais urgente possível, porque a nossa despesa é brutal. E se você nunca doou, eu quero que sinta a alegria deste gesto altruísta, porque Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porém, quando você doar, você vai receber, porque esta é promessa de Deus. Dai e ser-vos-á dado, disse o Senhor. Contribua com santo dízimo, com ofertas alçadas, com holocaustos, com votos voluntários, mas faça a tua parte e o mais urgente possível. Peço a você que utilize o celular ou o computador, ou vá até a agência bancária e deposite na seguinte conta: Banco Bradesco, agência 1074, dígito 0, conta corrente 35.333, dígito 7. Se você prefere o Itaú, então anote. Agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. E se você preferir fazer um Pix, anote a chave, que é um número de celular: 11 977 37 76 77. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. E se você quer contribuir e abençoar a obra de Deus aqui em Manaus, não esqueça de enviar o seu comprovante para o meu número do WhatsApp. Eu sempre deixo esse número aqui e sou eu quem respondo, tá? Eu posso, inclusive, se você permitir, você doando ou não, orar por você, te aconselhar. Até porque a oração não é por doação, né? Estávamos até na quarta-feira falando disso, né, pastor? Sobre Sim. Martinho Lutero, as indulgências. O que eram, pastor, as indulgências? As indulgências eram as formas de uma remissão de pecados, de culpas. Ou seja, você tinha que pagar algo para ter um milagre. Você tinha que pagar alguma coisa
Por exemplo, eu tenho pecados. Você vai ter que pagar para você confessá-los e depois ver se o Papa perdoava ou não. Como pode, gente? Sendo que em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O véu foi rasgado. Existe um só mediador entre Deus e o homem. E antigamente eles faziam isso, cobrava as indulgências, ou seja, eles cobravam pelo perdão ou pela bondade, uma falha de alguém, eles cobravam dinheiro. Imagina, nós não cobramos nada. Essa programação você não pagou absolutamente nada. Na Paz e Vida nós não fazemos venda e ainda doamos. Temos livros para doar quando não dá mais. Temos curso de teologia. Tudo isso gratuito. Tudo isso totalmente grátis, né, meu pastor? Exatamente, pastor. As indulgências eram a troca de algo que não viria. Era uma falsa esperança. Ninguém pode comprar o céu. Você alcança o céu pela fé, que acessa a graça, que é o presente de Deus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Pastor, eu quero contribuir para que mais pessoas sejam esclarecidas. Quer nos ajudar? Envia o teu comprovante para o meu número do WhatsApp, DDD 9298143 1643. Vou repetir. DDD 92, aqui de Manaus, 98143 1643. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, Pastor Danilo Queiroz. 3. Agora, no oferecimento dos pregadores do telhado, nós teremos a mensagem de paz e vida com o pastor Joanribe Palharim. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos encontros de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Abra no livro de Salmos. Nós vamos ler o versículo 48. Livro de Salmos, capítulo 89, ou Salmo 89, versículo 48. Assim que você achar, me faça uma gentileza. Veja se tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Mostre para ela onde que nós vamos ler. Muita gente aqui na Paz e Vida de Campo Grande, Rio de Janeiro. Glória a Deus por isso. Eu vou ler o versículo, preste atenção. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Eu vou ler de novo. Há uma pergunta. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Muitas traduções está escrito Sheol, que é o equivalente de Hades, ou o mundo dos mortos. Agora eu vou ler mais uma vez este versículo 48, e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida de Campo Grande repete em seguida. Vamos lá. Que homem há, bem alto para o Brasil ouvir, que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível? Essa pergunta é para todos nós. Então desocupe as tuas mãos agora e vamos dar a melhor salva de palmas que Campo Grande já deu para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para esta palavra. Estas palmas melhoram quando a gente levanta os olhos e diz: glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando.
Você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do nosso país e até fora do Brasil pela internet, glorifique a Deus conosco, diga glória, glória, glória. Isso, aplaude e dá glória, glória, glória. Faça este louvor sair do fundo do teu ventre. Isso, vamos mandar este louvor lá para o trono do Altíssimo. Oh, glória! Pai querido, Deus bendito, olha quanta gente que te glorifica, não só o povo de Campo Grande e Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil e até fora do nosso país. Pai querido, recebe este louvor, e onde estiver uma só pessoa te glorificando, abre o céu agora e derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, esta multidão veio ouvir a tua palavra, ninguém está interessado no homem. Pai, não decepciona este povo não. Vem agora com teu espírito, tome o lugar do pregador, apareça o Senhor agora, tome a boca do mensageiro, fale com cada vida aqui presente, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Desde que o ser humano, o primeiro, surgiu no mundo, a morte também se fez presente. Por qual motivo a morte passou a fazer parte da vida? Porque o ser humano não guardou a palavra de Deus. Então, memorize isso em primeiro lugar. A morte só entrou na vida porque o ser humano não guardou a palavra de Deus. O que deve ter acontecido ali foi o seguinte: ao pecar contra a ordem de Deus, o ser humano violentou a sua própria alma. E a palavra de Deus nos mostra isso. Vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36. Vamos aprender um pouquinho. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Desobedecer a Deus é aborrecê-lo. Fazer coisas contra a sua vontade é fazer coisas que provocam aborrecimento em Deus. Quando o ser humano faz isso, ele está estuprando a própria alma, porque a alma está indefesa dentro do corpo. A carne é mais forte do que o espírito. Jesus até disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer que o pecado que nós cometemos violenta a nossa alma, que indefesa é obrigada a fazer o que o corpo está querendo. Quando o ser humano não guardou a palavra de Deus, não é que Deus falou: agora você vai morrer, bem feito. Não é. Deus já tinha avisado: se você comer do fruto daquela árvore, da ciência e do bem e do mal, você vai morrer. Não coma. Deus já tinha avisado, não faça isso. Quando o ser humano fez, ele não guardou a palavra de Deus e violentou a própria alma. Deus não se vingou no homem dizendo: agora você vai morrer. Aquele estupro na alma de Adão deve ter alterado o seu código genético. Deve ter corrompido a sequência perfeita que Deus tinha estabelecido no corpo. E como nós somos cópias de Adão, então é como se Adão passasse a possuir um defeito genético que é transmitido para os seus descendentes. Todos nós somos descendentes de Adão. A nossa matriz foi corrompida, consequentemente nós herdamos
esse defeito genético. É isso que ocorre. Se Adão tivesse sido criado geneticamente cego, todos nós iríamos nascer geneticamente cegos. Mas Adão foi criado perfeito, porém ele violentou a própria alma. Ele corrompeu a sua própria alma. E nós que viemos na sequência, na repetição dessa matriz, como cópias de Adão, morremos. Então a pergunta é essa: que homem há que viva e não veja a morte? Até Jesus Cristo viu a morte. Nós não temos notícia de que alguém esteja vivo no mundo sem nunca ter morrido. Jesus Cristo venceu a morte, mas para vencer a morte ele morreu antes. Quer dizer que até ele morreu. Que homem há, que pessoa há, que ser humano há que viva e não veja a morte? Desde que o mundo é mundo, todo mundo está vendo a morte. Temos a esperança viva do arrebatamento, lógico. Quando o arrebatamento acontecer, alguns serão tomados e não provarão a morte. Temos notícia de Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo, e por isso ele não provou a morte, não é? E temos a notícia de Enoque. Mas nós não estamos vendo Elias aqui na terra e Enoque aqui na terra para dizer, ó, tem dois na terra que não viram a morte. Nós cremos que eles não viram a morte, mas eles não estão na terra para testemunhar isso. Porque de todos os seres vivos, inclusive Jesus que veio a este mundo, todos viram a morte. E a morte é um problema de todas as nações. E cada nação tem a sua maneira de ver a morte. Há um dia reservado no calendário da humanidade para se dedicar especialmente aos mortos, que é o Dia dos Finados. E essa data é mundial. E muito antes de ser um feriado, muito antes até do cristianismo, essa época do ano era reservada a se cultuar os mortos, ou se lembrar de quem morreu. E a gente sempre fica, às vezes fascinado, às vezes perplexo por causa da morte. E quase sempre vão nos ocorrendo pensamentos a respeito da morte. Mesmo que a pessoa nunca queira pensar nisso, num determinado momento ela pensa, porque morre alguém da sua família, ou porque morre um amigo, um vizinho, uma pessoa. Num determinado momento a pessoa é confrontada com a morte. Ela ouve falar da morte. E ela quer saber sobre a morte. Mas mesmo quando Deus avisou o homem que ele iria morrer por não guardar a sua palavra, Deus disse, agora você vai ter que ganhar o teu pão com o suor do teu rosto, até ao dia em que tornes ao pó. Porque do pó foste tomado e ao pó tornarás. Ainda bem que Deus, para os cadáveres, fez com que o nosso corpo voltasse ao pó. Porque já pensou a pilha de cadáveres que existiria hoje no mundo? Se os mortos não apodrecessem, não voltassem ao pó, nós iríamos guardar os defuntos dentro de casa. Quem aqui ia enterrar um defunto? Tá tão bonitinho, tá tão bonitinho. Aí você ia mudar de uma casa para outra, você ia ter que ter um caminhão para mudança e uma frota só para carregar cadáver. Não é? Você ia ter aquele monte de defunto dentro de casa. Deus fez de um jeito que o corpo então iria se decompor. E a gente pensa que por causa dessa decomposição do que é matéria,
A gente pensa que tudo também se decompõe e a vida acaba. A gente pensa que o que há do outro lado? Isso fascina as pessoas. O que há do outro lado? Quem está certo? Quem está certo? Eu tenho uma matéria aqui num jornal que diz assim, essa celebração, né, sobre os mortos, que também coincide com aquela festa americana do Halloween, que também é uma festa para os mortos, na mesma época do Dia dos Finados, e virou moda no Brasil. As escolas de inglês têm festas para o Halloween, as crianças na escola se fantasiam de bruxas também, mas é uma festa pagã, que também tem a sua raiz por causa da morte. A origem, olha o que diz aqui. A celebração tem origem na tradição do povo celta, que acreditava na volta dos mortos no dia 31 de outubro, em busca de corpos para habitar durante o resto do ano. Com medo, as pessoas apagavam as luzes de casa e se vestiam de fantasma para afugentar os espíritos. Então, há muito, muito tempo atrás, um povo celta começou a divulgar que no dia 31 de outubro, exatamente no dia 31 de outubro, os mortos voltavam. Aí eles procuravam corpos dos vivos para habitar e ficar até 31 de dezembro, ou seja, 2 meses. E as pessoas, para não serem possuídas pelos espíritos dos mortos, é o que elas acreditavam, elas se vestiam de fantasma, para que quando o fantasma chegasse, ela enganasse o fantasma dizendo, eu também já morri, procura outra pessoa. Isso foi crescendo, não é? Se tornou um ritual. Aqui diz também, a questão nasceu de uma tradição cristã no século IX. No dia 2 de novembro, olha aí a celebração dos mortos, o feriado dos mortos, dos finados, no século IX, bastante tempo atrás. No dia 2 de novembro, as pessoas passavam de casa em casa, recolhendo tortas feitas com pedaços de pão e groselha. Quanto mais tortas fossem doadas, mais orações eram reservadas ao parente morto dos doadores. Então o cristianismo pegou aquela festa e começou a ir no dia 2 de novembro, divulgar que se dessem bastante torta e bolo com groselha, iriam receber mais orações pelos parentes mortos. Mas isso já era uma corrupção total do evangelho. As pessoas inventaram isso e a coisa foi pegando. Porque quando Jesus falou sobre o rico e o mendigo Lázaro, Jesus deixou claro que não adianta um morto pedir em favor dele mesmo que ele não é atendido, não adianta um morto pedir em favor dos vivos, porque ele não é atendido, e não adianta o morto pensar em voltar para a terra, porque isso também só é possível através da ressurreição. Então você vê que essa celebração que surgiu no século IX, num segmento cristão e que se tornou o feriado do dia 2 de novembro, na verdade tem uma raiz pagã. Eu peguei uma outra matéria aqui, que eu achei interessante, saiu no jornal Estado de São Paulo, as diferentes cerimônias do adeus. E o que eu achei interessante nesta matéria é que essas diferentes cerimônias de adeus a quem morre é diferente em cada parte do mundo, mas todos acreditam na vida depois da morte, independente da religião. Começando por uma tribo indígena, um povo muito primitivo da Amazônia, os índios do Xingu, eles fazem uma festa chamada Quarupi. Olha o que diz aqui. Quando o nível do rio começa a baixar, com a chegada da estação seca, é sinal de que celebrações em homenagem aos mortos brevemente pipocarão pelas aldeias do alto do rio Xingu, em Mato Grosso. Interessante. No mundo inteiro, essa mesma época do ano. E os índios do Xingu, que não tinham rádio, nem jornal, nem nada, há séculos celebram nessa época do ano um ritual para os mortos. O rio vai baixando, é época de seca, então eles sabem que é a hora de fazer algo pelos mortos. Continuando aqui diz assim:
Cada povo indígena realiza seu próprio Quarupi, como a festa é conhecida. E todas as aldeias vizinhas são convidadas. A festança que ocorre entre julho e setembro dura 2 dias, com música alegre e comida farta, principalmente beiju, mingau e peixe. Com o rio baixo, os peixes são capturados com mais facilidade. Kotoque, o cacique do povo Kamaiurá, explica que não há incompatibilidade entre morte e alegria. A morte não é o fim, é a ida para outra vida, uma vida melhor. Como é que os índios acreditam em outra vida? Na crença do Alto Xingu, os índios mortos se reencontram na aldeia das almas. Então os índios do Xingu acreditam que existe uma aldeia das almas. O Sheol dos hebreus, o Hades do cristão, ou o paraíso também dos muçulmanos, um lugar das almas, não é? Nem os índios acreditam que a vida acaba com a morte. Continuando a leitura. O Quarupi é realizado em homenagem aos membros ilustres da aldeia que morreram ao longo do último ano. Se ninguém da elite morre, não há festa. Então, aqui já tem um sectarismo. Só a festa se algum membro rico da aldeia morreu. A preparação ocorre com bastante antecedência. Os índios vão à mata e cortam cerca de 2 metros do tronco de uma árvore que os Kamaiurás chamam de Quarupi. Então tem uma árvore chamada Quarupi, eles cortam um tronco com 2 metros de altura. A tora de madeira, decorada com pinturas e panos, representa o morto. Então a madeira representa o morto. Ela é erguida no cemitério no centro da aldeia. Os índios comuns aproveitam para homenagear seus mortos com pedaços mais modestos de árvores. Os índios mais pobres, então, pegam troncos mais simples de árvores para homenagear os mortos. É só depois do Quarupi que os mortos ficam livres para partir para a aldeia das almas. Então esses índios acreditam que só depois dessa festa, as almas dos índios mortos podem partir para a aldeia dos mortos. Interessante, como curiosidade. Um povo tão primitivo acredita na sobrevivência da alma, do espírito, e que há um lugar que as almas vão. Eles acreditam. Na Índia, a matéria fala também do costume na Índia. Veja que interessante. Na Índia, o dia dos finados são vários. Os mortos são lembrados no período de 15 dias, que vai de meados de setembro, quando se inicia a lua cheia, até o início de outubro. O dia exato da celebração depende da data em que a pessoa morreu. No dia específico, os familiares do morto oferecem às visitas comida. Não pode ser carne, segundo o costume hindu, de respeito aos animais. Então eles oferecem comida, não pode ser carne de animal, já você vai saber por quê. E tem que oferecer roupa e até dinheiro. A qualidade da comida e da roupa e a quantidade de dinheiro variam conforme o nível social da família anfitriã. Depois que as visitas são presenteadas, se fazem orações para os que morreram. Rezamos pela paz deles, explica Rajesh Sharma, o adido cultural da Embaixada da Índia no Brasil. Os mortos indianos, em sua grande maioria, não são enterrados, são cremados. As cinzas devem ser jogadas num rio, de preferência no Ganges, o rio sagrado. A tradição tem suas raízes na religião hinduísta. O corpo humano é queimado para que seus elementos, como a água, a terra e o ar, voltem aos seus devidos lugares no ambiente após a morte. A alma é eterna, creem os hindus. Ela não nasce nem morre, afirma Karuna, a fundadora do templo hinduísta Jnana Mandiram, em Brasília. A morte não é nenhum fantasma. O que é mortal continua mortal, isto é, os elementos do corpo. E o que é imortal continua imortal, isto é, a alma. A morte nada mais é do que uma transformação. Os seguidores do hinduísmo creem que a alma pode reencarnar. E não só em outro ser humano, mas também num animal. É por isso que, no dia em que celebram seus mortos, dão comida não só para as visitas, mas também aos cachorros, às vacas e aos pássaros que estiverem por perto. Então, no dia dos mortos lá na Índia, se reúne numa casa, né? Aquela turma toda se reúne na casa da família mais rica, é dado dinheiro, roupa e alimento, só que não pode ser carne de animal, porque eles não vão comer carne de vaca, porque eles acreditam que um morto tem uma alma eterna, imortal,
E essa alma pode voltar no corpo da vaca, ou no corpo do cachorro, ou no corpo do porco, ou de qualquer outro animal. Então eles não comem o animal para não correr o risco de matar um parente reencarnado. Eles não pisam nem no mosquito. Vai que é o avô deles, né? Eles não matam. Não matam. Muito bem. Isso na Índia. Independente da crença que eles têm em reencarnação, qual é o ponto comum entre os índios do Brasil e os hindus lá na Índia? A crença, ainda que errada, nos seus outros detalhes, mas a crença comum de que o ser humano possui uma alma imortal. Quem aqui acredita que tem uma alma imortal? Quem acredita? Você crê? Nós temos uma alma imortal. Veja o que acontece no México. México diz assim, o jornal: no início de novembro, os mortos do México deixam o além e voltam às suas casas para visitar os parentes vivos. Jesus disse que isso não dá para ser feito, mas no México eles acreditam que no dia dos mortos eles saem de lá do além e voltam para os seus familiares. Embora pareça lenda, a crença nacional é mesmo essa e não tem nada de terror. Muito pelo contrário, é motivo para a mais alegre festa da tradição mexicana. A comemoração é lenta, é tanta, que o dia de finados não cabe num dia só. O feriado começa no dia 1º e termina no dia seguinte. Nessa época, as famílias se mobilizam para montar pequenos altares em casa, como se faz com as árvores de Natal. Além de fotos do finado, o altar ganha flores, doces, bebidas e até cigarros, tudo que agradava o defunto. Então, se o defunto bebia, tem bebida para ele. Se o defunto fumava, tem o cigarro. Se era cachimbo, se era charuto, está lá preparado. Eu não vou ler toda a matéria sobre o México, mas diz que até as músicas que o defunto gostava, eles contratam cantores e ficam tocando para agradar o morto que voltou e está dentro de casa. Eles fazem uma grande festa. Aqui diz sobre os muçulmanos cuja fé é de 1,3 bilhão de seres no planeta. Olha só, 1,3 bilhão de almas no mundo acreditam nisso, preste atenção. Os muçulmanos não têm um dia dedicado especialmente aos mortos por um único motivo. Eles se lembram daqueles que já morreram em todos os dias do ano, pelo menos 5 vezes ao dia. Quando fazem suas orações diárias, eles dedicam uma súplica específica aos seus mortos. Os seguidores do islamismo devem rezar 5 vezes ao dia, com o corpo voltado para a direção de Meca, na Arábia Saudita, a cidade sagrada do Islã. No Brasil, pelo horário de verão, as orações precisam ser feitas às 5h30 da manhã, às 1h30 da tarde, às 4h30 da tarde, às 7h20 da noite e às 21 horas. Quando um muçulmano morre, seu corpo precisa passar por um banho fúnebre. Em seguida, ele é envolto apenas numa mortalha. 3 mortalhas se for homem ou 5 mortalhas se for mulher. Da mesma forma que chegamos a este mundo sem nada, nós também partimos, explica o cheque líder espiritual e político, Jihad Hassan, vice-presidente da Assembleia Mundial da Juventude Islâmica. O corpo é sepultado sem caixão. A prática é permitida no Brasil porque o cadáver não é enterrado diretamente na terra. Nos cemitérios muçulmanos, os corpos são colocados em locais que se assemelham a gavetas de concreto. Segundo o cheque Hassan, o Islã vê a morte como a terceira e última vida, portanto não deve ser temida. Ela é precedida da vida uterina na barriga da mãe e da vida mundana. A morte será correspondente à vida. Se a pessoa foi boa, irá para o paraíso. Se foi má, irá para o inferno. De acordo com o Alcorão, o livro sagrado do Islã, os homens que morrerem como mártires, defendendo a religião ou a família, por exemplo, terão 72 virgens no paraíso. O cheque Hassan esclarece que a promessa não pode ser tomada ao pé da letra. É como se fosse uma parábola. Significa que teremos o que quisermos, um incentivo para que sejamos bons neste mundo. Então, está aqui. Os povos, como que eles veem a morte, o que eles acreditam. Uma maneira diferente de passar por este processo, de acreditar nesse processo.
Mas todos acreditam que há vida depois da morte. O ateu, a pessoa pode dizer a vida inteira: sou ateu, não acredito em nada disso. Mas quando ela estiver ali, no limiar da morte, nós temos registros históricos de que os ateus entraram em grande pavor, porque tiveram a certeza da passagem que iriam fazer para outra vida. Se neste mundo eles viveram sem Deus, depois desta vida continuarão também sem Deus. Uma psicóloga aqui na matéria diz o seguinte: o fato de as pessoas terem uma crença as ajuda a enfrentar melhor a morte, afirma a psicóloga Maria Júlia Kovacs, coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP. Você vê, a Universidade de São Paulo tem um laboratório só para estudar a morte. Um laboratório para pesquisar esse assunto. Muitas pessoas, no entanto, ainda encaram o tema como tabu por considerar a morte o fim absoluto, o que é destrutivo segundo a psicóloga. Atenção, o psicólogo está dizendo que a pessoa que acredita que a morte é o fim absoluto, esse é um pensamento destrutivo psicologicamente. Só se combate esse tabu quando se abre a possibilidade de discussão. Recentemente tem aparecido filmes sobre o assunto, as novelas têm falado mais sobre a morte, o assunto está sendo debatido. Em princípio, é melhor quando se pode falar mais abertamente sobre a morte, afirma ela. Quer dizer que a pessoa que não tem esperança de vida depois da morte, e há uma parte que não crê mesmo, ela vive um processo destrutivo para a sua própria vida aqui na Terra. E quando a pessoa tem uma esperança, ela vive melhor neste mundo. Agora, não adianta ter apenas uma esperança de vida depois da morte. Nós precisamos ter uma certeza de que, além da vida continuar depois da morte, nós temos que ter a certeza que estaremos num bom lugar. Porque se eu tiver certeza da vida depois da morte, mas não tenho certeza de qual lugar irei passar ou viver depois que morrer, eu vou entrar em angústia tão terrível quanto o ateu. Porque se eu não tiver certeza que eu irei para um bom lugar depois da minha morte, eu vou entrar também em aflição nessa vida. Nós temos que ter essa esperança. Jó falou sobre isso. Vamos comigo no livro de Jó, no capítulo 17, versículo 13. Jó estava numa situação que a morte parecia melhor do que a vida. Olha o que diz aqui: se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? A palavra está dizendo, Jó está dizendo, eu não vou falar que a sepultura é a minha casa final. Eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer que nas trevas eu vou ficar dormindo. Olha o pensamento de Jó. Se a corrupção, o apodrecimento da carne clamar, tu és meu pai, quer dizer, esse é o meu fim? Eu vou apodrecer? E aos vermes, vós sois a minha mãe e minha irmã, quer dizer que a minha família final, a minha última família serão os vermes, é assim que eu vou acabar? Onde estaria então, pergunta Jó, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até aos ferrolhos do Seol, quando juntamente no pó teremos descanso. Jó, ele tinha uma esperança de que ali, na hora de morrer, ele iria levar essa esperança para a sepultura. Vamos ver no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 32. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. As pessoas fazem planos talvez só para esta vida, ou pedidos só para esta vida. Eu achei muito curiosa essa matéria.
a pedido, família enterra deputado em pé no Piauí. Esse homem foi o deputado que mais ganhou eleições no Piauí. E ele, antes de morrer, ele fez um pedido para a família: me enterrem de pé. Pedido inusitado. Ele foi enterrado de pé e ganhou manchete, né, na Folha de São Paulo. Está aqui a matéria. Olha por que ele quis ser enterrado de pé. O texto diz: em pé na posição vertical. Dessa forma foi enterrado ontem no cemitério São José, em Teresina, no jazigo da família, o corpo do deputado estadual piauiense Humberto Reis, 82 anos. A inusitada forma de ser enterrado foi um pedido expresso feito pelo parlamentar a seus parentes. Aí o filho dele explicando. Ele nunca se curvou a ninguém e disse que não faria isso na vida nem na morte, afirmou o filho do deputado estadual Luiz Humberto Araújo, que é vereador em Teresina pelo PSDB. Meu pai fez esse pedido à família há aproximadamente 5 anos. Motivo pelo qual ele quis ser enterrado de pé. Na vida eu nunca me curvei a ninguém e nem na morte eu vou me curvar a ninguém. Me enterrem de pé. E a família enterrou ele de pé. Está lá de pé, o defunto de pé. Cada um faz a sua opção. Mas olha bem, a morte, qual é o homem que pode escapar dela? Que homem há que viva e não provará a morte e nunca viu a morte? Quem é que vai ficar livre do poder do mundo invisível? Quem? Você tem que pensar nesse assunto agora. E se a vida depois da morte? Como é que eu estou me preparando aqui para essa passagem? Ou eu vou querer reencarnar, quem sabe um dia? Ou vou voltar no corpo de uma vaca? Mas já pensou que azar? Eu volto no corpo de uma vaca e pego uma febre aftosa. Volto no corpo de uma galinha, aí pego uma gripe do frango, me matam. Então, como é que eu vou querer fazer a passagem e o que eu vou fazer do outro lado? Qual é a minha fé? Já que não há homem, por enquanto não há quem viva e não veja a morte, já que por enquanto não há, aonde que eu e você vamos passar a nossa eternidade? Só existe uma pessoa que voltou de lá e que antes de ir para lá já existia. Uma pessoa que é anterior à morte. Só existe uma pessoa que conhece todos os mistérios do abismo, do Hades, do Sheol, do paraíso. Só existe uma pessoa que está em toda parte ao mesmo tempo e que foi o primeiro a surgir e que continua existindo e vai continuar permanecendo mesmo quando tudo se passar. Esta pessoa tem autoridade para dizer o que acontece comigo e com você quando nós morremos. Disse Jesus, o rico morreu e foi sepultado. Morreu Lázaro e vieram os anjos de Deus e o levaram ao paraíso. E o rico abriu os olhos estando em tormentos, viu Abraão e Lázaro, e ele clamou, pai Abraão, manda o Lázaro molhar o seu dedo na água e pingar aqui na minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele contou isso. Há um lugar ruim que a pessoa vai, onde não há água nem para refrescar a língua, nem o céu da boca. E há um outro lugar que é de delícias. Ele falou isso. E quando ele mesmo estava se preparando para passar pela morte, porque não há homem que viva e não veja a morte, um moribundo ao lado dele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse, em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer que existe um outro lugar de delícias, o paraíso verdadeiramente existe. E para que tudo não fosse lenda, para que tudo não fosse blefe, para que tudo não fosse fantasia, ele suspirou dizendo, Pai,
nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tombou a cabeça. Será que ele morreu mesmo? Vamos conferir. Pegaram a lança e enfiaram no seu lado. Está morto, sem nenhuma gota de sangue no corpo. Morreu, passou pela morte, viu a morte. O seu cadáver foi colocado na sepultura, mas a sua alma desceu até as profundezas do Sheol, até a morada dos mortos, até as profundezas do abismo. Ele foi até o mais profundo do inferno, onde estavam os espíritos em prisão. E ali ele deu oportunidade para que os espíritos em prisão pudessem ouvir a palavra de salvação. Todos os que viveram antes da cruz e morreram antes da cruz, ele pessoalmente foi pregar para os espíritos que estavam naquela prisão e disse toda a palavra de salvação. Mas quem que poderia acreditar? Como que os espíritos ali no inferno, como que as almas condenadas no Hades, como que aquelas almas podiam acreditar num outro espírito que também estava na mesma condenação? Só pode ser mentira. Esse é um espírito louco, dizendo que há salvação se a gente acreditar nele. Se ele é mesmo o Salvador, como é que ele veio parar nesse lugar de tormento? Como é que ele está conosco nessa mesma condenação? Do mesmo modo que ele estava aqui na terra e pregou, e quem acreditou? Ele é um ser humano que nem nós. Fica falando aí que é filho de Deus, ainda que não tenha dito abertamente, mas dá a entender que é o Messias, dá a entender que é o ungido, dá a entender que é o Criador. Como é que a gente vai acreditar se ele é igual a gente? A palavra tem que ser acreditada. A pessoa tem que ter fé. Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão. Quem creu? Não sei. Mas ele fez uma coisa no final daquela pregação. Ele fez um apelo. Ele fez um apelo. Quem quer acreditar ou não, ele fez um convite para que os espíritos pudessem sair da prisão crendo nele. Muitos zombaram, desprezaram. Talvez um ou outro acreditou ali, não sei, não há registro. Mas a verdade é que poucos creram. Assim que ele recebeu aqueles arrependidos, ele foi até onde estava Satanás. Ele foi onde estava aquele que tinha nas mãos as chaves da morte e do inferno. E aí ele provou quem ele verdadeiramente é. Ele arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte. E com aquelas chaves na mão, ele ressuscitou vitorioso, retornou da sepultura para dizer: verdadeiramente eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a esperança. Eu creio. Por acreditar nisso, é que eu consigo viver tão bem nesse mundo. Por acreditar que Ele é a ressurreição e a vida, é que eu vivo também. Agora, qual é a condição para que eu não morra? E para que você não morra? Abra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos ver isso. João, capítulo 5, versículo 24. Jesus falou: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crer nele. Simples, não é? Tão simples que alguém dá risada. Imagina, isso é uma fantasia, isso é uma bobagem. Mas é a oportunidade simples que Deus te dá. E quando eu creio nele, quando eu digo sim, eu creio que ele é o Salvador, que ele é a ressurreição, é a vida, eu creio que ele é Deus, eu entrego minha vida para Jesus, como é que eu continuo vivo? Porque eu passei da morte para a vida. É como se tivesse havido uma reversão dentro de mim. Aquela herança de Adão, ela agora foi substituída pela herança de Cristo. Quando eu recebo Jesus, o Filho de Deus, eu me torno filho de Deus também.
Eu deixo de ser uma cópia da matriz de Adão e passo a ser cópia da matriz de Jesus Cristo. Adão está morto, mas Jesus Cristo está vivo. Então eu começo a ser cópia de Jesus Cristo, eu me torno semelhante a Ele. Eu posso agora ser chamado também de filho de Deus. Mas para eu continuar sendo filho de Deus, para você continuar sendo filha de Deus, é a mesma condição que Ele tinha dito lá para Adão, o nosso primeiro pai, lá no paraíso. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Jesus disse: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se Adão tivesse guardado a palavra de Deus, ele teria morrido? Não. Então Adão morreu porque não guardou a palavra. Deus não mudou as regras. Ele está dizendo: quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Então o que eu tenho que fazer para viver para sempre? O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que me tornar cópia de Cristo. Eu tenho que mudar esse quadro. Eu tenho que recebê-lo como meu único Salvador, porque está escrito: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu tenho que crer nele. Eu tenho que me tornar cópia dele, não mais cópia de Adão, porque a cópia de Adão morre. Eu tenho que me tornar cópia daquele que venceu a morte, daquele que está vivo para sempre. Então eu recebo como meu Salvador, me torno cópia dele. Agora, para eu continuar vivo, o que eu tenho que fazer? Guardar a sua palavra. No livro de Deuteronômio, está escrito no capítulo 30, no versículo 19, está escrito o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Escolhe, pois, a vida. Eu vou querer viver como Adão, desobedecendo a Deus, não guardando a palavra do Senhor? Eu vou escolher a morte. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. Por que eu vou escolher a morte? Eu tenho pavor da morte. Eu não quero morrer, eu não quero acabar. Eu não quero ir para aquele lugar de tormento, porque eu sei que a minha alma vai resistir, mesmo quando o meu corpo não aguentar mais. Eu sei que a minha alma vai resistir eternamente. E a minha alma é tão resistente que nem o fogo do inferno consegue destruí-la. Jesus disse lá, a ranger de dentes: o bicho não morre e o fogo não se apaga. Quer dizer que a minha alma resiste até o fogo do inferno, ela é indestrutível. Mas ela sofre. Ela é capaz de sofrer. Eu vou querer ir para aquele lugar de sofrimento? Não, não quero. Eu sei que a vida continua depois da morte, mas estar no inferno é pior do que a morte. Eu quero a vida. Jó tinha essa esperança. A minha esperança vai descer comigo na minha sepultura. E Jó viveu muito, muito tempo antes de Cristo. Mas ele sabia. Ele sabia que ele podia esperar no seu Salvador. Se você agora, que tem o Evangelho esclarecido, que tem toda a revelação da vida e da morte, para você que não há mais nenhum mistério, o que é que você escolhe? A vida ou a morte? Se você escolher a vida, não há vida em outra pessoa a não ser em Jesus Cristo. Eu posso pensar como os hindus: a alma é imortal. Eu posso acreditar em reencarnação com eles. Mas o que adianta eu acreditar numa alma imortal, mas ter uma fé que não me salva? Jesus falou e foi bem claro: na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Buda não disse isso. Maomé não disse isso. Confúcio não disse isso. Kardec não disse isso. Qual foi a única pessoa que voltou da sepultura com provas infalíveis para garantir: se você guardar a minha palavra, nunca morrerá? Quem mais teve o atrevimento de dizer: eu sou a ressurreição e a vida, e provou isso ressuscitando mortos, e ele mesmo ressuscitou para provar isso? Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser o meu Salvador, porque aí ele não poderia ter se salvado a si mesmo. Mas ele não apenas ressuscitou, como venceu a morte e o inferno. Quem crer nele tem a vida eterna. Se você está ouvindo esta palavra, sabe que tem uma alma indestrutível aí, não quer passar a eternidade em qualquer lugar, mas sim no paraíso, então você precisa entregar a tua vida para a única pessoa que pode te introduzir no paraíso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Se não for através de Jesus, exclusivamente em Jesus, você não vai ter vida eterna. Você pode ter a crença que for, mas vida eterna você só vai ter em Jesus Cristo. É por isso que a gente prega o Evangelho e a gente tem que fazer um convite, como Jesus fez aqui na terra, como Jesus fez lá na morada dos mortos, aos espíritos em prisão. Só recebe salvação quem crê. Se você não crê, não vai receber. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha a palavra, ele não disse terá a vida eterna, ele disse tem a vida eterna. Você vai sair daqui hoje com a certeza da tua salvação. Você vai sair daqui hoje com a certeza da vida eterna. Não a morte eterna, a vida eterna. Eu vou fazer o convite que ele fez. Quem sou eu, não é? Quem sou eu? Se não creram no próprio Jesus, que pessoalmente falou e convidou, como é que alguém pode crer num mortal? Num ser humano igual a você? Mas acredite, pode acreditar nisso que eu estou te dizendo. Você pensa que eu sou mortal, mas já tem muitos anos que eu me tornei imortal. Já tem muitos anos que a morte não tem mais poder sobre a minha vida. Meu corpo vai continuar degradando, meus cabelos vão continuar ficando brancos, eu vou continuar nesse processo, o meu corpo não vai resistir, mas a minha alma viverá eternamente. E sabe o que Jesus Cristo prometeu? Que ainda que o meu corpo e o teu corpo volte para o pó da terra, um dia ele vai ressuscitar este corpo para se juntar à nossa alma eterna que estará no paraíso. Aí você vai ter um corpo glorificado. Ele ressuscitou, ele pode fazer isso por você. Por isso eu vou fazer esse convite agora. A psicóloga da USP disse: é ruim a pessoa não acreditar em nada, isso é destrutivo para ela psicologicamente falando, mas espiritualmente falando é muito pior, porque não acreditar ou não tomar uma decisão em favor da vida significa escolher a morte, é muito pior. Eu vou fazer um convite agora para que você escolha a vida. Acredite nisso. Se nesse exato momento você crer em tudo que ouviu, se você crer agora em Jesus Cristo como o autor da vida, como a ressurreição e a vida, como o caminho e a vida, se você entregar a tua vida para Ele agora mesmo, nesse momento, você vai se tornar uma cópia de Jesus Cristo. Você vai se tornar semelhante ao Filho de Deus. E aí bastará continuar guardando a sua palavra
para ter permanentemente a vida eterna. Quantas pessoas aqui creem nisso e querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque desejam a vida eterna? Quem crê, erga sua mão direita assim bem alto. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Muito bem, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você que levantou a sua mão para entregar a vida para Jesus, peça licença para a multidão e vem aqui para frente. Vem, isso. E olha quanta gente que está chegando. Eu gosto de ver essa multidão passando. Eu gosto de ver essas pessoas chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. São pessoas que estão crendo na vida eterna. São pessoas que estão crendo em Jesus Cristo. Olha quanta gente chegando. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pede licença, isso, pede licença. Eu sei que tem muita gente. Pede licença, mas vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Oh glória, venha, venha, venha do jeito que você está. Você está passando da morte para a vida. Vem aqui para frente. Adão foi criado eterno e imortal. Deixou de ser imortal e eterno quando não guardou a palavra de Deus. Quando é que eu perco a minha salvação? Quando eu não guardo a palavra de Deus. Quando eu não guardo esta palavra, eu perco. O que significa que se eu me desvio, ou se eu desobedeço, eu posso até estar dentro de uma igreja, mas não tenho mais a certeza da salvação. E às vezes a pessoa está nessa situação. Alguns se desviaram mesmo para o mundo, estão bebendo, fumando, se prostituindo, se drogando, falando palavrões, fazendo coisas erradas, estão aí no mundo, não é? Alguns estão nessa situação e hoje vieram para cá. Mas alguns estão dentro da igreja, como Adão estava dentro do paraíso, mas não estão guardando a palavra do Senhor. O que acaba acontecendo com uma pessoa nessa situação? Ela é expulsa do paraíso, ela perde a salvação. Não basta estar dentro da igreja, tem que estar dentro do reino de Deus. Tem que estar debaixo da palavra do Senhor. Eu estou falando agora com dois tipos de pessoas: os que estão desviados lá no mundo e os que estão desviados dentro da igreja. Mas esta palavra é para que você se arrependa, volte para Deus, escolha a vida e volte a sentir a alegria da tua salvação. Você que está nessa situação e o Espírito Santo está falando com você, não fique no seu lugar, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora. Pede licença, venha aqui para frente, não tenha vergonha não. Vergonha é continuar como está. Se você vier aqui para frente, quem vai ficar envergonhado é o diabo, que achou que já tinha te derrubado, mas é ele que está caindo. Vem aqui para frente, chega mais perto para caber todo mundo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Não fique no teu lugar, vem para cá. Não fique no teu lugar, não entre na ladainha do diabo dizendo que tudo bem, fica aqui mesmo. Envergonhe Satanás, saia do teu lugar, vem aqui para frente. Vai chegando mais perto para caber todo mundo. Tem muita gente vindo, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh glória! Enquanto você está chegando também, deixa eu falar com quem está ouvindo pela rádio. Você ouviu a palavra, a alma é eterna, o mundo inteiro acredita nisso. Para onde irá a tua alma na passagem? Para um lugar de tormento ou para um lugar de delícias? Para ir ao lugar de delícias, o único caminho é Jesus Cristo. Você que está ouvindo pela rádio, ou no aparelho de som, ou em qualquer lugar, até pela internet, quer entregar sua vida para Jesus agora?
Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, ouvindo pela rádio, pelo computador ou por um aparelho de som, quer voltar para Jesus agora? Então se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, não precisa parar o veículo. Reduza a marcha, diminua a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós agora vamos fazer aqui na Paz e Vida de Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasil. Vamos nos ajoelhar diante do altar de Deus. Um número incalculável de pessoas também está fazendo isso em suas casas, nos presídios, nos locais de trabalho e até em trânsito. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eis-me aqui, de joelhos na tua presença, escolhendo a vida eterna, e esta vida é Jesus Cristo. Meu Pai querido, eu declaro com a minha boca e eu creio com o meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar, e o seu sangue puro e sem pecado foi derramado por expiação da minha alma, e pelo sangue de Jesus, o meu único Salvador, eu tomo posse da vida eterna. Pai querido, me abençoe agora, escreve o meu nome no livro da vida e me ajude, Senhor, na jornada neste mundo, para que quando eu passar deste mundo para o próximo, eu esteja no paraíso com o Senhor. Meu Pai bendito, esta é a minha fé, esta é a minha esperança, e ela está registrada, está firmada na Tua Palavra e em Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 933 84 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 933 84 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora o que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Pra você tem o doce no lugar do fel. Pra você tem a promessa fiel. Não falhará. O céu pode ajudar. Leve o teu olhar. E a você que está ouvindo esta programação, amanhã é o teu dia na Paz e Vida, viu?
Pastor, eu frequentava a Paz e Vida na 7 de setembro, na Djalma Batista. Eu deixei de ir. Tua hora de voltar. A Paz e Vida voltou para o centro-sul da cidade. Temos a Paz e Vida no Coroado, é a nossa sede regional. E agora a nossa sede estadual está na Avenida Constantino Neri, 3.400. Bem ao lado da Peixaria do Juvenal, estamos a 500 metros da Arena da Amazônia. Amanhã, 8 horas da manhã, 3 da tarde e também às 18 horas nós teremos a campanha de oração Milagre de Manassés. Faremos um grande clamor e uma oração forte no final da reunião por prosperidade. Esses últimos meses do nosso ano estarão consagrados, abençoados. E creia, ouça isso, venha na Paz e Vida e viva isso que eu vou falar para você. Até o menor vai dobrar em nome do Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, Pastor Danilo Queiroz. E não se esqueça que amanhã teremos a campanha de oração Milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Essa campanha está sendo poderosa e você tem 4 endereços para comparecer aqui em Manaus. Avenida Constantino Neri 3.400, Avenida Cosme Ferreira 9.333, Avenida Cosme Ferreira 9.333 e 816. São 2 endereços na grande Avenida Cosme Ferreira. Avenida Margarita, número 16. Campanha de oração Milagre de Manassés e bênção de Efraim. O milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Amanhã, às 8 da manhã, às 3 e às 6 da tarde. Deus vai apagar da sua memória todo o seu passado de sofrimento. O milagre de Manassés e a bênção de Efraim. Somente nas igrejas da Paz e Vida, em Manaus, Avenida Constantino Neri, 3.400. Para mais endereços de Paz e Vida, acesse pazevida.org.br. Imperdível. E agora, meus amigos e amigas, encerramos essa programação. Eu espero por você amanhã na Avenida Constantino Neri, 3.400, bem no coração de Manaus, ao lado da Peixaria do Juvenal, com amplo estacionamento coberto e totalmente gratuito, com a bênção de Efraim, o milagre de Manassés esperando por você. Deus abençoe o teu sábado. Amanhã voltamos nessa programação, estaremos juntos na Paz e Vida. Um forte abraço e viva o Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.